bom dia. O Londrina História de hoje vai falar sobre a arquitetura londrinense. Nós vamos falar um pouco sobre o arquiteto Vila Nova Artigas e o nosso convidado é o professor Dr. Jorge Marão, do Departamento de Arquitetura aqui da UEL. Nós vamos agora conferir uma reportagem sobre Vila Nova Artigas. Museu de Arte de Londrina, Edifício Autolon e Teatro Ouro Verde. Além de todos serem obras construídas em Londrina, ainda tem uma característica em comum: o arquiteto João Batista Villanova Artigas. Pouca gente sabe que ele é paranaense. Ele é paranaense, é de Curitiba. Começou a fazer o curso de engenharia na Federal. Depois ele vai para São Paulo, na Politécnica, né? E se forma engenheiro arquiteto. E começa a trabalhar como construtor, no primeiro momento, né? E depois começa a se dedicar um pouco mais à arquitetura. Nós somos contemplados em Londrina com algumas obras dele, né? Então eu acho que nós somos privilegiados porque nós temos obras que são citadas não só a nível nacional, mas a nível internacional, como sendo obras que fazem parte do período da arquitetura moderna brasileira. Pena que essas obras aqui em Londrina estão tão deterioradas, pouco cuidadas, né? Na verdade, devia ter uma preocupação, porque isso é um patrimônio. O arquiteto pode ser reconhecido pelas suas características marcantes, como o concreto armado, uso de pilares e muitas janelas permitindo uma relação com a paisagem. Uma forma muito sólida de construir, num país onde a maior parte da arquitetura é feita em materiais perecíveis, em pouco tempo ela desaparece, ela se deteriora. Você construir em concreto é quase que construir para a eternidade, né? E o que está por trás é um pensamento clássico, é um pensamento, ele constrói para durar 1000 anos, ele não é um homem de modas. Artigas foi um docente, fundou a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Foi um arquiteto, teve quase 700 projetos finalizados ao longo de sua carreira. O Artigas foi um artista, preocupado 100% quando fazia arquitetura com a arte. Me lembro do discurso do Artigas quando ele voltou para a FAO, que eu estava presente. Ele falou que um dos direitos humanos mais importantes era o direito à beleza, né? Então mostra que ele era no fundo um esteta, né? Além dos outros direitos, o direito à beleza. Olá, professor. Obrigada pela presença. Bom dia. Depois de ver a reportagem, em todo o seu conhecimento histórico e sua pesquisa, como o senhor define a importância da obra do Artigas para Londrina? É a maior obra de arquitetura que nós temos aqui, é do Artigas. E a gente tem que agradecer até aos prefeitos da época a visão que tinham, porque Londrina vinha de uma cidade vernacular, né, a construção em madeira, depois o tijolo, a construção em tijolos. Então nós não tínhamos característica nenhuma aqui na região de arquitetura mesmo, né? O que se tinha era uma arquitetura vernacular feita pelo povo. Quando começou-se a buscar um arquiteto da importância do Artigas, em que ele veio para cá na década de 50, início, 1950, 49 e 50, com uma visão extremamente atualizada de arquitetura internacional, nos trouxe a rodoviária, que foi a primeira rodoviária moderna a ser feita no Brasil. Naquele momento estava sendo feita também a estação ferroviária. E dá para se perceber a diferença plena de pensamento, não é? Uma com toda uma linguagem eclética, vinda da Inglaterra, toda aquela postura. E de repente surge a realidade plena, que é a rodoviária, o concreto armado, o uso dos vidros, das rampas. Num momento em que o próprio Artigas, quando ele esteve aqui comigo uma vez, disse: nós tínhamos aqui o pessoal do chapéu atolado na cabeça, né? Quer dizer, uma visão bem pequena, e como se faria uma obra em concreto armado numa cidade assim, com todo o arrojo dos arcos e com todo o avanço que se tinha. Ele correu esse risco, não só ele, como também quem o contratou, no caso a prefeitura, né? Essa visão que às vezes nós não temos mais hoje dos prefeitos com uma visão ampla, né? Normalmente são muito tacanhos nas suas posições, como a gente vê hoje nas relações aqui com o Estado. E conseguiu-se fazer uma rodoviária, as esquadrias metálicas todas feitas em São Paulo, não tinha como se fazer aqui, o concreto armado, e se fez uma obra que marcou. Agora,
como você vê aqui na reportagem, a grande tristeza que a gente vê, que nós não respeitamos toda essa história. Quando você pega a rodoviária hoje, que eu e o Zane fizemos a restauração há uns 20 e poucos anos atrás, está lá abandonada, né? Quer dizer, cada vez mais vai ficar difícil restaurá-la. Então, essa questão toda, você pega a creche, a Casa de Cultura hoje, também totalmente abandonada. Você vê todas as obras dele, não só deles, mas não se tem uma preocupação com a história. E Londrina, uma cidade tão nova, uma cidade tão rica, abandona seu passado, né? Isso é uma tristeza. Nós vamos falar mais disso no próximo bloco. A gente vai para o intervalo agora e já tem mais Londrina História. Nós estamos de volta com Londrina História e nosso assunto de hoje é a arquitetura londrinense. Professor, quais são, a gente já comentou um pouquinho no último bloco sobre essas obras, mas quais são as mais importantes para Londrina? Olha, eu tenho um carinho assim total por toda a obra do Artigas, que eu fiz a minha tese de doutorado foi sobre ele, né? Foi sobre as casas paulistas que ele projetou. Aqui em Londrina, as grandes obras, a rodoviária, que marca, foi a primeira obra tombada de arquitetura moderna. Eu não tenho certeza absoluta disso, mas é uma coisa para se estudar. A própria Brasília, a Casa Modernista do Varchaves, que foram tombadas pelo patrimônio histórico, acredito eu que depois de 75, quando foi tombada a rodoviária. Então ela é de um marco importantíssimo, como o Zane falou, reconhecido internacionalmente por todos os livros de arquitetura moderna, um marco de referência para a arquitetura brasileira, que foi a primeira rodoviária moderna a ser feita no Brasil. Então tem uma série de questões que a história tem que referendar isso. O Cine Ouro Verde, que graças a Deus estamos conseguindo recuperá-los depois do incêndio, mas foi o grande marco, né? O nosso ponto de referência cultural de Londrina sempre foi o Ouro Verde, com seu espaço de entrada riquíssimo, quando você tem a sua parte curva que solicita a vinda das pessoas para que penetrem ali, tem aquele hall em que você tinha as exposições, os contatos, as conversas, e depois o belo teatro, né, o cinema que nós tínhamos, e que hoje, se Deus quiser, nós vamos conseguir tê-lo novamente. Aí vem a Santa Casa, com belas construções, não é totalmente do Artigas, mas a parte dele tem o Autolon, que é o edifício ao lado do Cine Ouro Verde, né, que fazia uma relação, um diálogo bonito, a área livre que ficava entre os dois, entre o cinema e o Autolon, que infelizmente hoje nós perdemos e estamos tentando recuperá-lo. Você tem a Transparaná, que hoje é uma igreja evangélica que ocupa. Você tem o Country Club, né, que também tem obras do Artigas. Você tem as casas londrinenses com telhado borboleta, só tem uma hoje na Pernambuco. Aí em frente o Hotel Bourbon foi já demolida. Então, se perdeu também já alguma coisa do Artigas. Eu acho que valeria a pena termos assim uma luta constante de preservação de todo o pensamento dele, de todas as obras aqui construídas. E é um pouco difícil falar do Artigas e não citar a parceria com o Cascaldi. Como que era feita essa parceria? Olha, essa parceria, infelizmente, ela não foi muito estudada. A única que estudou foi a Juliana, né, que fez, na sua tese, fala sobre o Artigas e o Cascaldi. O Cascaldi era secretário de obra aqui em Londrina. Acredito eu que na época em que o Artigas vem fazer as obras, em final de 40, início da década de 50. E o convida a ir trabalhar com ele em São Paulo. Ele vai, sempre esteve associado o nome dele às obras do Artigas, sempre era Artigas e Cascaldi, a própria FAO, mas ele nunca foi um arquiteto de uma expressão maior. O Artigas sempre foi muito voltado para si próprio, ele sempre fazia uma autopromoção, né? Ele sempre tinha seu nome estampado. Quer dizer, o Cascaldi ficou à sombra do Artigas profissionalmente. Uma pessoa de uma qualidade incrível, de detalhamento de obra, e essa parte ficava mais com o Cascaldi do que com o Artigas. O Artigas era o pensador, né? O elaborador, o definidor das formas,
mas o trabalho de formiguinha ficava mais com o Cascaldo durante toda a época de produção. Mas também é possível citar a importância dele Nossa, aqui em eu Londrina. acho imensa. Londrina, nós sempre tentamos isso, sempre a Juliana, eu, o Zani, o Kleber, que também falou aqui, de valorizar a presença do Cascaldo, né? Quer dizer, ele como é um copartícipe do Artigas, isso não pode se negar. Agora, o Artigas tem esse lado, quer dizer, foi um excelente professor de arquitetura, né? Foi quem deu o tom de informação didática, de relação, de formação de futuros arquitetos, né? Quer dizer, ele é um grande nome, isso não se pode tirar dele. É um paranaense, nasceu aqui no Paraná, né? Quer dizer, foi para São Paulo, começou ali a desenvolver, é um engenheiro, arquiteto, não se formou em arquitetura, né? Mas formou os arquitetos que vieram, né? Sim. Nós vamos para mais um intervalo e daqui a pouco a gente volta com o último bloco do Londrina História. Nós estamos de volta com Londrina História. Nosso entrevistado de hoje é o professor Dr. Jorge Marão, do Departamento de Arquitetura e Urbanismo aqui da UEL. Professor, em uma das visitas do Artigas aqui a Londrina, ele esteve aqui na UEL. Como que foi essa experiência de receber? Olha, não foi apenas uma. Nós trouxemos o Artigas aqui acho que 3 vezes, sempre eu que fazia o convite a ele para que ele viesse ao curso de arquitetura. Essa foi a mais marcante, foi a mais importante que nós tivemos, foi em que nós trouxemos aqui e ele deu uma entrevista, o Kleber, na época, quem apresentou as perguntas a ele. E essa foi marcante porque foi uns 3, 4 dias antes dessa aula da FAO que ele retornou como docente de lá, porque ele havia sido retirado na época da ditadura por questões políticas, teve que se ausentar do país durante o período. Depois houve então essa retomada dele à FAO, ele deu essa aula que o Kleber acabou de colocar aqui, e nós o havíamos convidado para vir aqui uns 4, 5 dias antes. Estava tudo certo, estava tudo arrumado, já havia comprado a passagem de avião para que ele viesse, todo do melhor modo. Aí chega no dia anterior, o secretário dele me liga dizendo que não viria. Fiquei assustado, falei, mas por que ele não veio? Aí ele não está aqui, ele falou que ele está precisando de dinheiro, como vocês não vão pagar, ele não vai poder ir. Eu falei, nossa, mas nunca falou isso, né? Quer dizer, das outras vezes que veio, sempre... Aí eu falei, eu quero falar com ele. Ele falou, não, ele não está. Eu sei que liguei na casa do Artigas, ele não estava, voltei a ligar no escritório, falei, com certeza ele está aí. Aí o Artigas veio e falou, olha, ligaram a mim, aí de Londrina, para que eu não fosse, porque nós estávamos em greve aqui, a UEL. Mas não tinha nada a ver com a vinda dele, né? Era uma greve por questões financeiras e não tinha nada. Ele falou, e dizem que essa pessoa que me ligou, que eu iria aí falar em nome da greve. Eu falei, não tem ligação nenhuma, né? De uma coisa com a outra. O senhor vem como arquiteto e vai falar para os alunos de arquitetura. Aí acabou aceitando, ele veio e foi uma palestra muito interessante no Ouro Verde, quase 700 pessoas colocadas lá, e depois teve essa aula da FAO, que foi marcante, está registrado em vários livros, né? Então foi um marco histórico também para nós, porque Londrina representou um marco para ele também. A rodoviária era uma das obras que ele mais dava como de alta qualidade, tanto ela quanto a FAO, USP, né, que é outro belo projeto que ele fez. Então o Artigas sempre, você chamava, ele tinha Londrina como ponto de referência, né? Que quando ele veio trabalhar aqui, ele tinha 34 anos de idade, quer dizer, ele estava no início de uma profissão. Sim. E um carinho imenso por ele, tanto é que me levou a fazer a tese sobre ele depois, né? Tá certo. Uma pessoa importante para Londrina, muito né? Importante. E a cidade não pode deixar de tê-lo assim, né? Quer dizer, é isso que nos marca, assim, como arquitetos, e é importante vocês também não esquecerem, sempre estar fazendo esse levantamento, né? Eu acho que isso é rico para todos nós, para a arquitetura, de uma importância tremenda, que Londrina não perca a sua história. Uma cidade nova, mas uma cidade que já perdeu a grande maioria das belas construções que teve, as casas de madeira que já
quase todas foram dizimadas aqui na cidade, não se preserva, não se tem qualquer trabalho de patrimônio aqui, a não ser, a gente vê a Secretaria de Cultura em alguns momentos buscando fazer um trabalho, mas a coletividade não tem muito essa intenção. Então, o setor imobiliário vem, demole, ninguém faz nada, as casas borboletas já as perdemos. Uma vez a televisão me procurou para que fizesse um trabalho sobre as casas borboletas, fomos até Belo Horizonte, aquela região da Paranaguá, da Tupi, que tinha muitas casas. Quando eu cheguei lá, não tinha mais nenhuma, né? Aí você leva um susto de ver como que é rápido a transformação e a gente não registra, não se tem. No caso do Artigas, em frente o Bourbon, que poderia ter sido preservado e não foi. Então, por aí afora, né? Quer dizer, esse lado, a gente vê a Casa de Cultura hoje, não termina, o tombamento cada vez vai deteriorando, a rodoviária também totalmente necessitando de reformas e por aí vai, né? Quer dizer, então é esse lado que o Ouro Verde que nós estávamos buscando tombamento dele naquele momento do incêndio, né, o tombamento nacional do Condefá, vamos ver se conseguimos agora após a reforma, né? Tá certo. O Londrina História de hoje termina por aqui. Nós agradecemos a presença do professor Jorge Marão e o próximo programa vai falar sobre os hotéis londrinenses. Até lá!